em 2000 esqueci o nome. 2021. É 20, né? 20. Em 2021. Antes de 2021, em 2020, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar na área da construção civil há algum tempo, não tem muito tempo, mas tem um bom tempo, talvez tenha. Paradoxo. E eu gostei, sabe? Me identifiquei com as pessoas do trabalho, né? Eu gosto de trabalhar em altura, 60 metros de altura, assim no ar, assim, ó, a cara sem segurança. Aí eu olho para baixo, as pessoas lá embaixo, não tem ninguém aqui para ficar me perturbando, sabe? Eu fico lá tranquilo, só olho para o céu e vejo Deus assim, sabe? Aí chega um tempo que, assim, a gente vai envelhecendo e as forças da gente vão acabando. E a gente já não é mais o mesmo, né? E trabalhando na área da construção civil, uma vez eu fui no médico e o médico falei das minhas dores, das minhas dificuldades no corpo que eu sinto, né? Aí o médico falou assim, ó, só tem um jeito para você mudar de profissão. E tá, você vai ficar velho, né? Trabalho repetitivo, você vai ficando mais doente, né? Mesmo ele falando assim, eu lembro que quando ele falou isso, eu fiquei desempregado. Eu lembro que eles ligaram, foi no domingo, para fazer uma cirurgia do joelho. No domingo eles se ligaram e no mesmo dia ligou a empresa. Aí eu fui lá no médico e falei assim, doutor, ó, tá, não, vamos operar hoje. Eu falei assim, vou não, doutor. Eu recebi uma proposta de vida, eu preciso trabalhar, preciso sustentar minha família, não tem como. Aí ele falou assim, deixa eu dar um dia, outra vez, né? Falei assim, então ainda aguenta aí que eu vou trabalhar. Fui trabalhar no Tatuzão, sabe? Lá chama, o nome é TBM, né? Embaixo da terra lá. 60 metros da terra, 50 graus de temperatura. E eu entrei e na minha entrada o cara falou assim, será que você vai conseguir se adaptar? Eu falei, acredito que sim, né? Porque a gente já está acostumado, a gente é do trecho, né? Porque os mais novos entram e saem, que ficam uma semana e vão embora. Eles não trabalham fim de semana, não trabalham feriado, né? Ele quer um dinheiro e quer curtir, mas isso é uma grande coisa. Aí eu fui trabalhar nesse lugar, sabe, Henrique? 60 metros debaixo da terra, 50 graus de temperatura. E trabalhei e gostei. Gostei, fui trabalhando. Mas eu sempre estava orando a Deus, falando assim, Jesus, muda essa situação minha. Aí em 2020, eu pensei numa profissão. Eu falei assim, eu vi as profissões que tinha no meu trabalho, e eu falei assim, eu posso ser um técnico de segurança do trabalho. Aí eu lembro até hoje, eu liguei para um pastor que é técnico de segurança do trabalho e comentei com ele. Sabe o que ele falou para mim? Eu falei assim, se eu fosse você, eu não fazia isso aí, porque a área está muito ruim. Eu falei, cara, esse cara me jogar lá para cima, meu. Já deu essa palavra, meu Deus. Uma outra pessoa falou assim, não adianta não, você já é velho. Aquilo entrou como uma flecha em mim. Você vê o poder que tem uma palavra. Mas com tudo isso, a Magda sempre falou que ia dar certo.
Meus filhos sempre apoiou, a Flávia, o Felipe. Faz mesmo, pai, faz mesmo. Quantas vezes o Wesley falou aqui para mim, lembra o Wesley? Eu disse, não, pastor, você vai conseguir, irmão. Tá, faz lá mesmo, que Deus abençoar. Amém. E fiz minha inscrição na Escola Senac do Tatuapé. Estudei 2 anos a área da segurança do trabalho. Em 2023 eu me formo. Fiz a formação em 2023. De lá para cá, eu não consegui saber antes me encaixar na área, porque você exige experiência. Isso, né? E fica ali. Aí eu entrava nas empresas, Mendes Júnior, Aciona, Odebrecht, e chegava lá e eles já tinham o SESC formado e eles só queriam pessoas já boa, preparada, top, lá em cima, né? Aí eu entrei nessa empresa que eu estou agora, lá no Rodanel. Estou agora, entrei nela, tinha que entrar. Trabalho longe, trabalho lá em Perus, entre Perus e Taipas. Tá? Trabalho lá no meio do mato, lá no Astor, que tem lá. E estou trabalhando lá, estou lutando, estou vencendo. Amém. Cansativo, saio 3h40 da manhã de casa. Às vezes eu chego 8h30, 9h. Sai de madrugada, você não sabe o que vai encontrar no caminho. Mas Deus está comigo. Eu levanto tão animado para trabalhar, tão confiante, que eu nem penso em coisa ruim. Tá? Quem conhece onde eu moro, eu pego o ônibus na Avenida Aricanduva e eu tenho que atravessar uma passarela, é toda fechada. E aí eu encontro tanta coisa naquela passarela de madrugada. Esse dia eu passei assim, tinha 2 caras sentados no chão assim, bem quase no final da passarela, faltava virar a curva, né? Eles sentados assim, eu passei por eles assim, eu olhei assim, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, o que você está fazendo com ele sentado aí? Uma hora dessa? Tá? Já encontrei um cara lá em cima dessa mesma coisa, assim, dos braços assim, ó, em cima da passarela, parei, o que você está fazendo? Está pensando o quê? Está pensando em coisa ruim? Não sei se está pensando em pendurar naquela coisa, e pular, mas eu sempre paro e tem uma palavra para dar. Às vezes ali o mato ele fica tão grande, pastor, sabe que o mato cresce mesmo, tá? Pastor, dei embora. Lá o mato cresce mesmo. Cresceu tanto o mato, pastor, que uma vez saiu 2, 3 caras de dentro do mato. Eu levei um susto tão grande, eu falei, vocês estão malucos, meu? Aí eles me assustou e eu assustei eles. Eu dei uma brisa, vocês estão loucos, vocês estão fazendo o que aí no meio desse mato? Você entendeu? 3, 40 da manhã, assim, doido, mas ele se assustou e eu também se assustei. Então tá bom, tá meio empatado, né? Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Durante esse tempo que eu fui trabalhando, me formei, fui trabalhando, eu nunca consegui uma oportunidade assim de atuar ali na área da segurança do trabalho. E quando foi agora nessa empresa, eu estava trabalhando, e o último DDS do ano de 2025, no mês de dezembro, o gestor estava dando uma palestra lá para todos os funcionários, né, para agradecer no final do ano pelo desempenho, pela entrega de uma parte da rodovia Presidente Dutra, e que o nosso desafio era grande ainda, final do ano de 2026, novembro de 2026, e que ele agradecia. Aí ele falou sobre a humanização do homem, né? Como a gente precisa valorizar as pessoas, né? E eu observei bem o que ele estava falando, e eu estava prestando muita atenção no que ele estava falando. E aí eu perguntei para uma pessoa quem era esse homem, né? Aí eu descobri que ele era o gestor da empresa, é o top mesmo. Ele veio de outro lugar para fazer essa assim, e ficar na empresa. Eu falei, glória a Deus.
Quando ele desceu do palco, eu fui no sentido dele e me apresentei para ele. Tudo bem? Eu sou Marcelo Fonseca, tá? Você não me conhece? Eu disse, não. Sim, prazer em conhecê-lo. Aí eu falei assim, o senhor trabalha de quê? O senhor trabalha de quê aqui? No momento eu estou pedreiro, mas eu sou técnico de segurança do trabalho. Eu falei, é mesmo? Eu falei assim, você não tem tempo para conversar comigo? Eu falei, rapaz, eu tenho uma reunião agora de manhã e eu não posso conversar com você agora, mas eu posso conversar com você sim. Eu falei assim, vou te cobrar. Passou dezembro, passou janeiro, quando foi em fevereiro, ele apareceu no canteiro da obra onde eu estou trabalhando, porque a obra tem muitos canteiros. E ele foi lá e deu uma palavra também, deu uma orientação para todo mundo. E novamente eu me apresentei para ele. Eu falei, eu lembro de você. Eu falei assim, você está me devendo, hein? Aquela conversa, sabe? E tudo. E aí eu conversei com ele, expliquei para ele o que eu queria. Aí eu falei assim, eu quero uma oportunidade, tá? Eu quero uma oportunidade. Vocês falam de crescimento da obra, da empresa, para quem quer crescer aqui sou eu. Deixei bem claro para ele. E com isso foi indo. Dentro dessa empresa tem a pessoa que é da assistência social, uma mulher chamada Yolanda. Aí eu conversei na hora do almoço com ela, falei para ela assim, você tem um tempinho para mim? Ela falou, hoje não, só terça-feira. Era quinta. Só terça-feira eu volto aqui. Falei, certeza que você não pode conversar comigo? Só quero 10 minutos seu. Certeza. Falei, tá bom. Fiz o meu prato lá e fui almoçar. Quando eu estava terminando, ela bateu no meu ombro assim, vamos lá, vai conversar. Aí eu fiquei 40 minutos conversando com ela. Como diz o povo, vendendo meu peixe, né? Falando quem eu era, né? Me apresentando, falando que eu era uma pessoa boa, capaz, servo de Deus, né? Não omiti a minha linhagem religiosa. E falei para ela, falei o que eu queria. Eu falei assim, você já falou com alguém? Eu falei, já falei, eu quero que você cobra ele. Tudo bem. Passado um tempo, igual como as coisas são difíceis, passou mais 2 meses, nada. Você já vem tentando há 3 anos. Aí tinha um novo DDS, né? Diário de segurança. Aí apareceu de novo aquele gestorzão, sabe? E dessa vez ele veio com uma secretária chamada Carolina. Aí eu fui e me apresentei para ela. Falei, tudo bem? Marcelo falou, Carolina, tudo bom? Como vai ser? Aí expliquei, conversei com ela, falei assim. Aí contei para ela assim, bem reflete a minha situação. Aí eu falei assim, olha bem para mim, tá? Olha bem para mim, porque você ainda vai se lembrar de mim. Quando foi agora, semana retrasada, um dos canteiros do PEC de segurança, ele vai sair de PEC de segurança para se encarregar de armação. Não sei porquê, deve ser por causa de dinheiro, né? Porque onde pagar mais a pessoa vai. Aí, eu não sabia que ia precisar de uma pessoa lá. Olha como são as coisas, irmão. Aí essa Carolina foi comunicada desse fato pelo encarregado. Aí ela foi falar com quem? Ela foi falar com a Yolanda, tá? Quando elas estavam conversando, eu falei, a senhora está sabendo que o fulano vai sair? Eu falei, estou sabendo, a gente vai ter que arrumar outra pessoa. Eu falei assim, aí a Yolanda falou assim, menina, você acredita que eu me lembrei de uma pessoa lá no canteiro 109, que toda vez que eu vou lá, ele fica me cercando. Aí ela falou assim, cara, será que é o mesmo que eu conheci? Aí ela começou a falar as características minhas uma para a outra. Eu falei, é esse mesmo. Ela falou assim, essa mulher falou assim para ela assim, ele quando falou, a última palavra que ele falou para mim,
Era o nome do mestre do lugar onde ele estava, seu Manuel. Eu disse, é esse mesmo. Vamos ligar para o seu Manuel. Ligaram para esse seu Manuel, que é o mestre geral, e sabe que o seu Manuel falou assim, sem chance. Pedreiro está em extinção. É verdade. A profissão pedreira está extinta, porque o pedreiro, ele é pedreiro, o filho não quer ser pedreiro. O filho quer ser outra coisa. Tá? E eu não sou aqueles pedreiros de construir casa, eu sou pedreiro de construir viaduto, pilar, ponte, altura, sabe, igreja? Mas eu honro isso, eu gosto, eu me identifiquei com isso. Só que não acha mais. Aí esse mestre falou assim para eu não, sem chance. Nós já não tem ainda, nós estamos precisando de 40, não consegue nem 10. Tá? Falou negativo. Passado 2 horas, a equipe que eu trabalho entrou 3 pedreiros novos. Olha que bênção, irmãos. Entrou 3 pedreiros novos vindo do Piauí. Os 3 aí do Piauí veio ficar alojado aqui no estado de São Paulo. Aí esse seu Manuel ligou para a Carol e falou, olha, é o seguinte, entrou 3 novos aqui, eu vou liberar isso aí, tá bom? Aí eu estava vindo para casa, estava no ônibus, era 8 horas, quase 8 horas da noite. Aí eu recebi uma mensagem via WhatsApp, falando assim, amanhã você se apresenta lá no CCO, né? Centro de Controle de Operações lá da empresa. Aí eu fui lá e aí falou assim, chegando lá você procura uma mulher chamada Carol. Só que eu não lembrava do nome da mulher que eu conheci, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, onde que essa mulher? Aí eu fui, fiquei na porta lá eu perguntei para as moças que estavam lá dentro da sala, ela falou assim, ela não chegou ainda. Eu falei, tá bom. Aí fiquei na porta lá, fiquei lá 1 hora na porta, esperando lá, falei assim, tem que esperar, né? Esperei. Quando deu 1 hora, essa mulher veio assim, aí ela me veio na porta e falei assim, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, falei assim, não estou lembrando o seu nome mesmo, qual é? Eu falei, sou a Carol. Eu falei assim, é você mesmo que eu estou esperando. Eu falei assim, pediu para mim vir falar contigo. É isso mesmo. Tá, eu falei, tem uma novidade para te contar. Eu falei, você é mesmo? Eu falei, nós vamos te dar uma oportunidade lá dentro da segurança. Glória a Deus, muito bom. E quando foi segunda-feira eu comecei, fiz um treinamento lá e estou no campo, né? Aí tirei aquele fardamento de guerra dos pedreiros, né? Coloquei uma camisona azul, não precisa trocar a calça, é sua calça mesmo. Sabe? Não precisei tirar meu óculos, né? Puxa, me incomoda que não, é verde. Troquei o capacete. Tá entendendo? E quando as pessoas me viram no canteiro de obra, eu falei assim, os meus pares, né? Aqueles que eu sempre trabalhei, aí nos espantaram. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei assim, Deus está preparando a bênção. Atribuindo tudo a Deus, né, irmãos? Glória ao Senhor. Jesus é maravilhoso, né? Entenda só, eu vejo que essa bênção é uma bênção, ela é progressiva. Isso é só um início. Por que eu digo só um início? Eu falo, Jesus, escuta o que eu estou falando. É só um início. Para mim, ter um registro em carteira, porque eu ainda
procuro nessa área uma empresa multinacional. Amém? Eu quero me aposentar numa empresa multinacional para a glória de Deus. Então, assim, esse é só o início, tá? Eu mandei uma mensagem para alguns irmãos e comentei o ocorrido, tá? Eu não sei quem é, se for o Wesley fazer. Pastor, agora é só voar. Só voar, falei. Irmãos, glórias a Deus. As palavras que vieram, que disse que eu era velho e que eu não iria conseguir e que não ia adiantar, eu não deixei entrar dentro de mim. Não deixei entrar dentro de mim, tá? Eu me esforcei, eu estudei 2 anos presencial ali no Carrão, tá? 2 anos me aplicando entre os mais jovens, entre o mais novo, ali empatado com eles, tá? Nós estamos na mesma pegada. No dia da formação, o orador foi eu mesmo. Glória, deixa o Marcelo lá. Quando as pessoas são assim, cada um é bom numa coisa, sabe? Eles eram bons na área da informática, internet. Eu ainda estou que nem galinha, ciscando, né? Mas vou aprender. Né? Mas na estatística ninguém ganhava de mim. Quando chegava no dia da apresentação, aí qualquer tipo de assunto eu chegava com a estatística lá e procurava, pesquisava, ia atrás, assim, nem o professor sabia, ele falou assim, cara, nem eu sei isso. Mas então eu fique sabendo agora, aprenda, tá? Falava, aprenda, tá? Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? A Deus seja toda a honra, toda a glória e toda a honra. Amém? Eu não agradeço só os que oraram direta e indiretamente. Eu agradeço a igreja que sempre tem orado por nós, sabe, irmão? Eu quero melhorar minha forma de vida. Eu gosto de comer bem, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de um bom sabonete, um bom shampoo, sabe? Eu gosto de um bom perfume, eu gosto de tudo que é bom, né? Eu gosto de abençoar meus filhos. Nossa, como eu gosto, pastor, de abençoar o Felipe, abençoar a Flávia. Eu gosto de andar com a Malu nos lugares, tomar sorvete, parar para brincar. Vamos parar aqui, vovô? Vamos parar, não tem tempo ruim não, tá? Nós para mesmo. Então a vida é assim, a vida é a gente aproveitando a nossa família. E ao Senhor Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu louvo a Deus pela vida da Magda, que Deus sempre tem abençoado. Ela sempre tem me ajudado muito nas orações, sabe? A gente tem vivido as dificuldades, vencido, né? As nossas dificuldades. Eu sempre falo para os irmãos, eu não sou muito de ficar, sabe, Paulo? Ficar sorrindo e tudo, mas eu sou uma pessoa consciente das coisas. Eu sei respeitar as pessoas, sabe? Tá? Eu só não sou idiota, tá? Idiota eu não sou não, tá? Vem me tirar de idiota não, porque você está enganado. Eu sou muito esperto, tá? Tenho uma expertise muito grande, tá? Se você falar uma verdade para mim, eu vou avaliar a sua verdade, né? Porque se for verdade, eu acredito. Se não for, eu falei assim, se não for, você está perdendo tempo comigo, irmão, tá? Aí eu falei assim, eu vou para minha casa e quem vai ficar com besta é você, tá? Mas assim, eu louvo a Deus pela vida da igreja aqui, a Assembleia de Deus de Nova Brasília, que tem orado por nós, sabe, irmão, tá? E continue orando, irmão. Vou tentar me profissionalizar nessa área, sabe? Eu creio que eu vou conseguir em nome de Jesus, tá? E aguarde os próximos capítulos, tá bom, irmão? Tá? Aguarde os próximos capítulos, porque virá coisa boas aí em nome do Senhor, amém? Eu disse a Deus que o Senhor, vou contar hoje, mas eu quero contar a segunda parte, o segundo capítulo dessa bênção, amém? E o que eu falei para Deus, olha, eu quero finalizar no terceiro, tá? No terceiro capítulo, aonde vai ser a bênção de Deus em nome do Senhor, recalcada, sacudida e transbordante para a glória do Senhor.
usaremos das orações também. E continue orando por nós e tudo vai dar certo. Com a glória de Deus. Eu quero falar sobre o Salmo 51. Pastor, hoje o Felipe está aqui, ó. Fique em pé, Felipe. Ó, tá o Felipe, a Maluzinha e tá a Tainá. Fique em pé, Tainá. A Tainá é minha nora, ó. Pode olhar para trás, irmãos. São bem-vindos aqui nessa noite? Deus seja louvado. Pode sentar, glória a Deus. Quero falar sobre o Salmo 51, quero ser breve. O desespero que Davi teve, que fala assim, 51, Salmo 51. Entrou, Ah, beleza. Amém. Ó, Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Pode voltar isso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mão. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Torna, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. A história de Davi, todo mundo conhece. Davi, um dia ele estava no seu palácio, tranquilo, enquanto os seus soldados estavam guerreando. Davi, ele foi passear no pátio do palácio, e ele viu uma mulher tomando banho, e a mulher era muito bonita, e aquilo agradou os olhos dele. E ele quis possuir aquela mulher, mas a mulher era casada, ela tinha marido. E o que aconteceu? Davi passou dos limites. Presta atenção. Davi passou dos limites. Não passe dos limites. Davi passou dos limites
até chegar à loucura de falar para os seus capitães para colocar o marido dessa mulher na frente da batalha, e quando viesse a batalha mais ferrenha, todos recuassem e deixassem aquele homem sozinho. E assim o fez. Foi cumprida a palavra do rei. Davi fez isso achando que ninguém ia saber e achando que era um segredo dele e dos seus capitães. Mas Deus estava observando tudo. Olha aqui para mim, aqui nessa noite, Deus está nos observando aqui para a glória do Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus levanta um profeta no reino de Davi. Natan vai até a casa de Davi. Natan chega na casa de Davi e o cumprimenta. Davi olha o profeta entrando, se alegra na presença de Natan dentro da sua casa, dentro do seu palácio, mas mal sabia ele que Deus ia ter um particular com ele. E Natan conta a história de uma pessoa, de um homem que tinha somente um animalzinho, uma ovelha, uma cabra, e que ele recebendo uma visita, e conta que um outro homem bem abastado também recebeu uma visita, e em vez de ele pegar dos animais dele, foi lá e pegou só aquele animal que aquele pobre homem tinha. E Davi, na hora que Natan estava contando, ele ficou indignado. Uma pessoa dessa merece morrer. E Natan, olhando para ele, fala assim: olha, esse homem és tu. Esse homem és tu. Deus não tem um culpado por inocente. E Deus queria corrigir a Davi. Deus não queria matar Davi. E Davi fala assim para Natan: olha, fala com Deus o que eu devo fazer. Falei assim: olha, quer cair 3 vezes na mão dos homens? Falei: não quero não, porque na mão dos homens não tem misericórdia. Fome. E Davi, muito sábio, conhecendo os seus pecados, ele falou assim: eu prefiro cair na mão de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia. Quantos preferem cair na mão de Deus aqui nessa noite? E Davi, aí não vingou aquele plano dele. Sabe o que aconteceu? A criança falece. Ela não chega a nascer. Ela chega a nascer, mas morre. E Davi orando para que Deus tivesse misericórdia e perdoasse, que a criança ficasse viva e tudo. Contudo, Deus não permitiu que a criança nascesse. E Davi levantou do seu pranto, ele jejuou e buscou a Deus. E se deparamos aqui com o Salmo 51, Davi pedindo: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque ele conhecia quem era o Deus que ele servia, que era um Deus de justiça, mas era um Deus também de misericórdia. E as suas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Por esses dias nós vimos o pastor Neil pregar sobre o livro de Jonas, como Deus teve misericórdia dos ninivitas, né, irmãos? Teve misericórdia deles porque Deus viu neles que eles mudaram o seu comportamento. Muitas vezes a misericórdia de Deus, ela vai vir sobre a nossa vida quando nós nos colocamos em posição. Coloca o Salmo 3, irmão. Provérbios 3, por favor. Provérbios 3, 8. Coloca aí, o irmão, por favor. Coloca os 5, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios 3, 5.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Presta atenção aqui, irmãos, olha o que Deus está falando. Olha, não se apoie no seu entendimento, mas se apoie em Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Coloca os 6. Isso que eu acho bonito nesse Provérbios 3. Reconhece em todos os teus caminhos. Aonde eu tenho que reconhecer Deus, irmãos? Em todos os meus caminhos. Repete comigo, irmãos. Em todos os meus caminhos. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O nosso Deus é o Deus que vem endireitar as coisas da nossa vida. Você recebe essa palavra da parte de Deus aqui, irmão? Levanta a tua mão aqui nessa noite. Deus estará endireitando as coisas da tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Mas para que Deus endireite, eu preciso reconhecê-lo em meus caminhos nessa noite. Davi reconheceu. Sabe que Davi falou para Deus no Salmo 51? Contra ti pequeis, e o meu pecado está sempre diante de ti. Davi não procurou esconder. Davi não tinha como receber a presença de Natan. Ele não tinha colocar como falar assim: a culpa foi do meu general Abner. Não, ele não colocou a culpa no Abner. Aí ele colocou: não, sou eu mesmo. Isso aí aconteceu, sou eu mesmo. Eu estou errado. Sou eu mesmo. Ele se apresenta diante de Deus e começa a orar e fala: Senhor, eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Aí, sabe, ele fala assim: olha, o livro de Provérbios fala, o escritor Salomão fala assim: olha, reconhece os seus caminhos, e tem coisas que as pessoas vão vivendo uma vida torta, manquejando na vida espiritual. Não é porque você vai morrer dessa forma, é que Deus quer te curar, Deus quer te libertar, mas precisa reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Quando passa a reconhecer Deus em todos os seus caminhos, Deus começa a trabalhar na sua vida e começa a moldar você novamente. Você lembra Jeremias lá na casa do oleiro? Desce depressa e vai lá que você vai ver a obra que Deus está fazendo lá. E daquele vaso ele foi quebrado, do mesmo material Deus formou um novo vaso. Deus está formando a tua vida aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Dessa matéria que você é, Deus vai mudar as coisas para a glória do nome dEle. Preciso reconhecer, está errado isso aí. Está errado. Coloca o 7, por favor. Aí acontece que Davi, ele não foi isso aqui, ó. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu sou esperto, eu sei tudo. Meu irmão, o sábio aqui é Jesus. O sábio aqui é Deus, porque cada passo que a gente dá, Ele conhece cada passo nosso para a glória de Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Quem sabe você está andando com o mal. Talvez andar com o mal nos dias de hoje, ele está muito relativo a muita coisa. Não é só andar com gente ruim, andar com gente, é andar olhando, andar clicando, andar vendo, andar falando, andar mandando mensagem. Cuidado, aparta-te do mal nessa noite, em nome do Senhor Jesus, porque o mal está em todo lugar, gente. O mal está em todo lugar, mas eu glorifico a Deus, que Deus está em todos os lugares também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aparta-te do mal, o 8. E só para finalizar no 8 aqui, fala assim: e isso será o quê?
Remédio. Olha, presta atenção. Isso será remédio. Sabe o que eu vejo aqui na igreja, pastor, tem uma necessidade muito de tratamento, de cura, sabe? E eu acredito que Deus, Ele tem remédio hoje para a sua igreja. Ele tem remédio para a sua vida aqui espiritual. Aí eu estou falando, se você ama alguém, quer ajudar alguém, primeiro você precisa estar bem aqui. E Deus está te curando hoje aqui. Toma remédio da parte de Deus assim. Deus está te medicando aqui nessa noite. Deus está dando um remédio, a cura para a tua vida aqui nessa noite, para a glória de Deus, aleluia. E Deus tinha um remédio para Davi, assim como Deus tem remédio para você. Não adianta eu ficar colocando culpa em ninguém. Não, está assim porque sou eu mesmo, tá? É isso que Davi falou. Davi desesperado, sabe que é uma coisa que ele não queria perder? Davi, ele primeiro falou assim, ó, eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que o pecado é assim, ó, as pessoas podem não ter visto, mas a tua consciência, ela fica que nem um martelo, assim, ó, batendo na tua consciência. Ninguém viu, o Espírito de Deus, ele viu, aleluia, mas o pecado fica batendo, mas a palavra de Deus fala assim, olha, se o teu pecado te condena, maior é Deus, aleluia, que o teu pecado aqui nessa noite. Então, em nome do Senhor Jesus, receba perdão aqui nessa noite, e vá, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior na tua vida. Não peques mais. Presta atenção, Deus está te perdoando. Receba perdão da parte de Deus aqui nessa noite. Aí, vou finalizar, entender o que eu estou falando. Aí Davi falou assim, olha, porque eu conheço as minhas transgressões. Ninguém precisa falar não, que a primeira pessoa que me condena sou eu mesmo. Aí Davi desesperado, sabe o que ele falou? Primeiro ele fala assim, ele pede, eu preciso ser purificado. Sem santificação, santificação é uma coisa que não é um dia, é todo dia, progressiva, contínua. Ela não é intermitente. Um dia santificado, outro dia pecado. Um dia santificado, outro dia pecado. Não, é contínuo. É santificação todo dia. Porque o Deus que a gente serve, Ele é santo também para a glória do Senhor. E Davi, ele foi indo, ele fala assim, ele pede purificação. Deus me purifica. Purifica a minha mente, o meu coração, sabe? Tira essas coisas dentro de mim, coisas ocultas, sabe? Adultério, fornicação, roubo, homicídio, tanta coisa que passa no coração da gente assim, crente, olha, se você matava, se você detonava, se você fazia aquilo, pede para Deus ir limpando, purificando. Olha, o Espírito Santo é aquele que vem na nossa vida, ele é poderoso, ele não só para, ele age. O Espírito Santo está agindo aqui hoje no nosso meio, ele está limpando aqui o teu coração nessa noite. Deus tem purificação hoje para a tua vida aqui neste lugar. Essa tua semana vai ser uma semana diferente. Levanta a tua mão, receba essa palavra. Vai ser uma semana diferente na tua vida espiritual, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. É Deus que estará te purificando, é Deus que estará limpando a tua vida para a glória do Senhor. E sempre se lembrando, sabe por que Davi pecou? Porque Davi foi lá observar o que não era para olhar, tá? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Você entendeu? Ele é especialista. O diabo não é trouxa, ele não é bobo, ele é muito esperto, tá?
Ele consegue enganar alguns com a bebida alcoólica, outros com entorpecente, sabe? Outros com fornicação, outros com adultério. Ele vai olhar a fraqueza da pessoa, ele vai indo, ele trabalha em cima daquilo que a pessoa é. A única forma que a gente tem de resistir esse capeta, esse demônio, essa coisa ruim que tem dentro do homem, assim, eu vou pecar. Assim, uma vez eu vi um pastor pecando, que o diabo, ele já pôs arapuca, pastor? Já pôs arapuca? Lembra como a arapuca? Você coloca a arapuca lá, aquele pauzinho lá, aí você vê o passarinho ele vê o alimento dentro da arapuca, ele fica pulando, né? Aí ele pula de novo, você entendeu? E vai pulando, sabe? E vai pulando, e ele está vendo aquilo que está olhando para os olhos, chamando a atenção dos olhos dele. Ele vai pulando, quando vai ver, ele desconfiado, pula por cima, aí ele pula para cá de novo, aí quando ele vai ver, ele pula, aí você entendeu? Aí ele está sendo para os olhos. Então tem muito crente aqui, olha, preso nas arapucas do diabo. Mas Deus é poderoso para desfazer toda a obra do maligno, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não seja passarinho que entre em arapuca, mas seja águia, ao qual Deus leva até a eternidade. Ele pediu duas coisas: para que Deus criasse nele um coração puro, para que Deus renovasse nele o espírito reto. Deus, ele pode. Olha, irmãos, olha aqui bem. Então, eu quero falar para você entender. Deus pode criar um coração puro aqui nessa noite. Você recebe essa palavra aqui nessa noite? Deus está tratando com seus filhos aqui nessa noite. Deus está tratando com a igreja aqui nessa noite. Deus está criando corações puros aqui nessa noite. Pessoas cheias de Deus, pessoas bem intencionadas, em que Deus vai usar e o nome dele vai ser glorificado. Corações puros, cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Homem de Deus, mulher de Deus, cheio de Deus, glória de Deus, Deus presente. Deus é Deus na igreja, fora da igreja, é Deus em casa, Deus no trabalho. Deus será honrado em todos os lugares. Cria em mim, Deus. Aí Davi fala assim, termino aqui no 11, eu termino no 11. Aí ele fala assim, olha, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Olha, gente, eu vou te mostrar para você quem é o Espírito Santo. Vem aqui, Mateus. Ué, só tem você, Mateus. Dois, cadê o outro? Ó, Espírito Santo é assim. Ó, e esse anda por esse caminho aqui. Aí os seus olhos vê uma coisa interessante que te chama, que a sua carne fala assim, nossa, que coisa boa. Aí os seus olhos te levam para aquilo que te leva. Mas aí o Espírito Santo fala assim, não pode fazer isso, Deus não se agrada. Aí o Espírito Santo vai falando para que você volte para o caminho, tá? Aí você volta para o caminho e continua andando na presença de Deus. Se não existir o Espírito Santo, pode. Você viu? Sem o Espírito Santo, você faz o que dá na sua cabeça, tá? Achando que está certo. Mas eu quero dizer uma coisa: as consequências, Deus ele pode te perdoar, mas você vai colher as consequências da sua escolha.
Está entendendo, irmão? Então assim, não brinque com Deus. Deus, Ele é um Deus vivo. Deus é um Deus presente no nosso meio. Amém? Então saia daqui hoje perdoado. Você recebe essa palavra aqui nessa noite? Saia daqui hoje perdoado. Saia daqui hoje santificado pela presença poderosa de Jesus na tua vida, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe.